galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje nós vamos entender toda a estrutura de pastas de um projeto ASP.NET MVC. É estritamente necessário entender a estrutura de pastas, visto que quando a gente começa a trabalhar com programação, a maior parte do momento em que a gente está trabalhando, nós vamos estar lidando com a manutenção de algum código existente, ao contrário de criar algo do zero. E quando nós estamos dando manutenção a alguma parte de um código e nós baixamos, clonamos aquele código dentro do nosso computador, nós temos que ter em mente pelo menos a estrutura de pastas com a qual aquele projeto está estruturado. Dessa forma, a gente consegue localizar os arquivos que precisam ser modificados para solucionar um problema ou acrescentar uma nova funcionalidade, para que dessa forma a gente consiga de forma mais fácil estar desenvolvendo o nosso trabalho. Então, é estritamente necessário a gente entender a estrutura de pastas. E nesse vídeo aqui, eu vou estar passando com vocês pasta por pasta, arquivo por arquivo e cada uma das funcionalidades de cada um deles. Então, eu tô aqui com o meu Visual Studio 2022 já aberto e nós vamos utilizar aqui o Visual Studio 2022 para criar um projeto de ASP.NET MVC, e a partir desse projeto de ASP.NET MVC a gente vai passar pastinha por pastinha e entender a funcionalidade de cada uma delas. Então a gente vai vir aqui em criar um novo projeto e vamos escolher então o projeto de MVC, que será aqui o nosso aplicativo web do ASP.NET Core Model View Controller. Então nessa aula aqui nós vamos entender também sobre esse padrão de projeto de Model View Controller, como que cada um desses arquivos se comunicam e qual a usabilidade de cada um deles, o que é estritamente necessário para quando você vai fazer manutenção dentro de um projeto que utiliza esse padrão. Perfeito? Então a gente vai utilizar aqui o aplicativo web do ASP.NET Core Model View Controller, lembrando aqui que é C# o modo que a gente está utilizando, então você não se confunda e acaba criando um projeto do tipo F#. Então, C#, clico aqui, dou um próximo, posso colocar aqui o nome de MVC, o local onde eu quero criar este projeto, vou permanecer com este mesmo local. Caso você queira estar modificando, basta vir nesses 3 pontinhos, próximo. Vamos estar utilizando o .NET 8, que é a versão mais recente até o momento da gravação desse vídeo. O tipo de autenticação vai ser nenhum, vai estar configurado para HTTPS e o restante a gente não precisa marcar. Vamos criar o projeto por fim, para a gente iniciar efetivamente ali a nossa verificação de todas as pastas. Então vai criar o nosso projeto e automaticamente criar todas as pastas que nós precisamos verificar no vídeo de hoje, e assim a gente vai conseguir ter um entendimento mais profundo de como que funciona a estrutura MVC e todas as pastas que vêm junto do projeto quando nós criamos ele de início. Então, vamos lá. Beleza, o nosso projeto foi criado. Perceba que a partir do momento que nós criamos o nosso projeto, automaticamente já tem alguns arquivos base que são adicionados à estrutura do projeto, e são esses arquivos que nós vamos entender as funcionalidades. Então, além das pastas referentes ao padrão de projeto MVC, que seriam as pastas de controllers, model e views, nós temos outros arquivos aqui também. Então, a gente tem o nosso www.root, o web settings, o program e assim por diante. Então, vamos passar por essas pastas e entender rapidamente como que funciona cada uma dessas estruturas, que é o objetivo da aula de hoje. Então, beleza, a partir do momento que nós criamos o projeto, nós temos aqui essa parte de dependências. Essa parte de dependências nada mais é do que caso a gente instale dentro do nosso projeto algum pacote, seja o Automapper ou pacotes referentes ao Entity Framework, que nós já vimos vídeos aqui no nosso canal anteriores, esses pacotes vão ficar instalados aqui dentro de dependências. Então aqui a gente consegue analisar todos os pacotes que estão instalados, as suas versões e assim por diante. Então essas dependências a gente não mexe diretamente nelas, mas sim através de ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet e gerenciar pacotes do NuGet para a solução. Porque é aqui que a gente procura diversos pacotes para instalar, e a partir do momento que nós instalamos determinado pacote, a dependência é colocada aqui nesse arquivo de dependências. Então a gente não mexe diretamente com essa parte de dependências. Perfeito? Agora vamos ir para as pastas
pastas que geralmente a gente consegue mexer um pouquinho mais e que fazem um pouco mais de interferência dentro do nosso projeto. Então nós temos aqui primeiro essa pasta de propriedades e dentro da pasta de propriedades nós temos o arquivo Launch Settings. O que significa esse arquivo de Launch Settings? Eu abri ele aqui e ele basicamente vai nos dar algumas informações que são necessárias em determinadas partes do nosso projeto. É com esse arquivo que a gente consegue ter a informação de qual porta que o nosso projeto está rodando. Então, tanto o projeto, quando ele está rodando numa forma segura no HTTPS, como na forma de HTTP. Ele vai nos mostrar as portas em que o nosso projeto pode estar rodando. Então, aqui a gente tem as portas e as URLs nos quais o nosso projeto roda. Por que essa informação é necessária? Digamos que eu estou criando uma Web API e na Web API nós temos esse mesmo arquivo referentes à porta em que o nosso projeto roda. Então eu criei a minha API e mais pra frente eu vou criar a parte do meu front-end. Vou criar ali dentro de um Angular, dentro de um React, o meu front-end. Para que a gente consiga conectar a nossa API com o nosso front-end precisa saber qual que é a porta em que a nossa API está rodando. E se você não sabe qual é a porta, você pode basicamente rodar a sua aplicação, que nem eu vou fazer aqui neste momento. Posso rodar a aplicação e verificar a URL, como também eu posso vir nesse arquivo e verificar quais são as portas em que o meu projeto roda. No caso aqui, eu rodei localhost 7179, foi nessa porta aqui que ele rodou, lembrando que ele está rodando como HTTPS, então a gente já consegue verificar aqui que quando a gente roda em HTTPS, as portas em que a minha aplicação pode rodar é tanto na 7179 como na 5158. Então, nesse caso aqui, eu rodei a minha aplicação, ela veio na 7179. Porém, ela poderia ter vindo na 5158 sem problema nenhum. Então, dessas formas, eu consigo descobrir qual a porta a minha API está rodando, em que porta a minha aplicação está rodando e conectar essa aplicação em alguma outra aplicação, caso necessário. Então, é estritamente necessário a gente saber onde que estão essas informações caso a gente precise modificar. Não é muito comum a gente ficar modificando as portas em que o nosso projeto roda. Geralmente, no momento de desenvolvimento, a gente tende a deixar sempre na porta padrão em que o nosso projeto foi criado. Então, eu não modificaria, eu deixaria na porta 7179. Não seria algo que iria interferir na minha aplicação, mas é interessante saber onde essa informação está, para que caso a gente efetivamente precise utilizar, a gente saiba onde modificar e saiba onde encontrar esta informação. Então, essa pasta de Launch Settings é responsável por essa parte aqui do código. Logo depois da pasta de propriedades, nós temos a nossa pasta de www-root. Essa pasta é uma pasta em que a gente utiliza um pouquinho mais dentro da nossa aplicação. Agora, o que essa pasta ela comporta? Perceba que a partir do momento que eu expandi a pasta www-root, ela me mostrou alguns arquivos, algumas outras pastas. Uma pasta de CSS, JS, de lib, que seria a biblioteca, e um favicon. Então, beleza. Vamos partir por esse favicon, por exemplo, né, de início. Esse favicon nada mais é do que o arquivo que vai nos dar essa imagenzinha que aparece na aba do nosso projeto. Então a gente colocaria, caso a gente desejasse mudar essa imagenzinha, o nosso favicon dentro aqui do www-root. JS de interação e assim por diante. Então aqui nós temos a pasta CSS e tem o arquivo site.css. E dentro dela nós temos um CSS padrão que é utilizado em todo o nosso projeto. Nós poderíamos modificar com toda certeza, criando a gente cria o nosso projeto MVC, automaticamente é instalado o Bootstrap, que é basicamente uma forma de estarmos estilizando o nosso projeto através de classes que nós colocamos nas nossas tags. Então eu posso ter uma tag H1
e coloco uma classe na tag H1 que vai dar um estilo próprio para aquela tag, sem necessariamente criar um arquivo CSS e especificar qual estilo eu quero para aquela classe, porque dentro do Bootstrap já vem o estilo padrão, perfeito? Porém, a gente pode sim utilizar o CSS da forma convencional, sem nenhum tipo de problema. Então, dentro ali da minha view, que nós já vamos entender o que é, mas apenas para entender esse contexto do CSS, a view é a parte onde a gente coloca a visualização do usuário, então onde fica o nosso HTML. Então, eu poderia, dentro da minha view, dentro do HTML, criar um elemento, colocar uma classe própria e dentro desse site.css eu especificar aquela classe e dar um estilo próprio. Então, se aquela minha classe tivesse o nome de caixa texto, eu poderia colocar aquela classe aqui, referenciar ela e colocar os estilos que eu achasse necessário, sem necessariamente utilizar o Bootstrap. Então, basicamente, esse arquivo CSS serve para isso, para nós estilizarmos o nosso código através de classes específicas que nós criarmos. Lembrando também que a gente pode baixar templates. Templates seriam códigos HTML completos e bem extensos, onde a gente consegue já ter a estilização toda pronta, sem a gente precisar criar. Então, os botões já têm cores específicas e assim por diante. Então, dentro desse site.css, dentro dessa pasta CSS, a gente poderia ter diversos outros arquivos. A partir do momento que a gente cria, automaticamente vem o site.css e é esse site.css que é referenciado dentro do nosso layout padrão. Porém, a gente poderia ter outros arquivos e separar eles conforme nós achássemos necessário. Então, CSS basicamente serve como um CSS padrão. Nós temos também a pasta JS e este arquivo site.js. Aqui nós conseguimos colocar códigos de JavaScript para conseguirmos ter interação dentro do nosso código. Então, tem diversas funcionalidades que, caso a gente tentasse desenvolver elas utilizando o próprio C# do nosso ASP.NET MVC, nós teríamos uma lista de código, umas linhas de código muito extensas, uma quantidade de linhas de código muito extensas por conta do desenvolvimento. Porém, se nós tentássemos desenvolver a mesma funcionalidade em JavaScript, a gente conseguiria enxugar a quantidade de linhas de código. Então, a gente consegue estar utilizando esse arquivo de site.js para criar essas linhas de código JavaScript, esses desenvolvimentos em JS, e daí utilizar dentro da nossa aplicação. Então, dentro do site.js, a gente cria diversos códigos de JavaScript e liga esses códigos de JavaScript à nossa aplicação total ali do nosso ASP.NET MVC, perfeito? Então aqui a gente poderia ter diversos arquivos de JS, cada um representando uma funcionalidade diferente. Então, por exemplo, se eu quero criar filtros dentro do meu projeto, eu posso criar esses filtros utilizando alguma biblioteca. Existem bibliotecas utilizando jQuery, que seria uma forma mais fácil de escrever JavaScript, e a gente poderia utilizar essa biblioteca e a configuração dessa biblioteca, tudo dentro do site.js. Perfeito? Então a gente pode colocar filtros, pode colocar algumas informações, algumas funcionalidades do tipo, eu tenho ali um balãozinho que aparece quando eu cadastro um usuário, um balãozinho avisando o usuário cadastrado com sucesso. E eu quero que aquele balãozinho suma durante alguns segundos. Depois de alguns segundos, eu posso estar criando essa funcionalidade usando JavaScript e seria nesse arquivo que eu colocaria todos os trechos de código. Perfeito? A gente já fez essa funcionalidade em outros projetos aqui no canal. Então a gente tem diversos projetos no canal em que a gente utiliza o ASP.NET MVC e faz uso de todas essas estruturas de pastas, porém a gente ainda não sabia a fundo o que cada uma delas fazia especificamente, com a usabilidade de cada uma delas. Mas caso você queira ver em ação cada uma dessas funcionalidades, cada uma dessas pastas, vocês podem estar vendo projetos anteriores sem nenhum tipo de problema. Então, beleza, nós temos a pasta de JS, temos essa pasta de lib, que seriam as bibliotecas. Então, aqui, como eu já comentei, ao instalar o nosso ASP.NET MVC, automaticamente nós já temos o Bootstrap que pode estar sendo utilizado no nosso projeto. Então, dentro da lib, nós temos aqui o download já feito do Bootstrap e temos o download já feito do jQuery que nós podemos estar utilizando dentro aqui do nosso site.js. Então, são basicamente os arquivos que nós já temos instalados, as bibliotecas já instaladas dentro do nosso projeto,
projeto, que no caso é o Bootstrap por padrão e o jQuery. A gente pode estar instalando outras sem nenhum tipo de problema. Então, dentro do nosso www.root, nós temos esses arquivos estáticos. São arquivos que a gente não tende a ficar modificando tanto, porque se eu coloco um estilo no meu site, provavelmente é aquele estilo que vai permanecer. Se eu coloco um código estático de JavaScript, é aquele código que vai permanecer e vai ser dificilmente mutável. Agora, aqui dentro do www.root, geralmente as pessoas colocam também a pasta de imagens. Caso eu tenha dentro da minha aplicação um sistema de criação de produtos e no momento de criar um produto específico, eu tenho a possibilidade de colocar uma imagem para aquele produto, eu vou estar criando dentro do meu www.root uma pasta de imagens, onde cada imagem de cada produto vai ficar salvo. Isso nós já temos também um projeto realizando, temos um projeto de galeria de imagens, projeto em que a gente cria produtos efetivamente e a gente cria basicamente uma pasta aqui dentro do www.root e no momento que a gente cria um produto e direciona qual imagem aquele produto vai ter, essa imagem é salva dentro dessa pasta de imagens dentro do www.root. Então isso a gente pode estar criando também, dependendo do projeto que a gente venha desenvolver. Então, basicamente o www.root é isso daí. Nós temos então a nossa pasta de controllers, de models e views, que é o padrão de projeto MVC propriamente dito. Nós já vamos entender um pouquinho mais para frente o que essas pastas são e como elas se comunicam entre si. Agora, vamos passar para o App Settings. App Settings a gente usa bastante. E o que seria a funcionalidade do App Settings? Aqui no App Settings a gente coloca informações que a gente não quer colocar dentro do nosso código, como por exemplo strings de conexão. Nós não queremos que, por exemplo, dentro do nosso código, dentro da nossa controller, que a gente já vai entender o que é, esteja ali de forma hardcode toda a nossa string de conexão, fazendo com que a gente tenha que escrever várias vezes em diversas áreas do código e assim por diante. Ou caso a gente tenha uma aplicação em que a gente consegue se conectar e enviar e-mails, por exemplo, a nossa configuração de envios de e-mail, como o servidor, o e-mail, a senha do e-mail e assim por diante, a porta, por exemplo, a gente não quer ter que escrever toda hora. Então a gente coloca dentro da nossa App Settings. E a partir dessa App Settings, a gente consegue ter acesso a essa informação dentro do nosso código. Então é estritamente comum que você veja a string de conexão com um banco de dados, por exemplo, aqui dentro da App Settings. É interessante você saber isso, porque quando você trabalhar com programação, em algum momento você precisa clonar um projeto dentro da sua máquina e esse projeto, você precisar conectar com um banco de dados para efetivamente rodar o projeto na sua máquina, você não vai ficar se batendo para saber aonde está a string de conexão que você precisa ajustar, porque você sabe que está dentro da App Settings. Então vai ser um processo estritamente muito mais rápido no momento de desenvolvimento. Então, na App Settings, você vai encontrar string de conexões, vai encontrar configurações referentes a envios de e-mail e assim por diante. Então, essas funcionalidades, esses objetos um pouco mais sigilosos, como string de conexão, configurações de conexão e assim por diante, você vai estar encontrando dentro do App Settings, vai conseguir utilizar essas informações dentro do seu código, tendo a informação apenas em um único local, sem precisar toda hora estar colocando dentro do seu código. Perfeito? Então o App Settings serve para essas informações um pouco mais sigilosas que você deixa aqui dentro desse arquivo. Perfeito? E temos também o nosso arquivo program.cs, que é basicamente o arquivo que vai iniciar o nosso projeto. Então é aqui que são adicionados os middlewares, como vocês podem ver aqui que vai buildar a nossa aplicação e rodar ela efetivamente. Então tudo se inicia dentro do program.cs. Nós vamos colocar diversos outros arquivos dentro do nosso projeto, porém o que vai iniciar é o nosso program.cs, que vai fazer o uso de todas essas aplicações e assim por diante. Então é basicamente essa funcionalidade do nosso program.cs. Aqui nós vamos colocar também questões referentes à injeção de dependência, vamos colocar a inclusão de serviços que a gente possa estar instalando, como por exemplo o Automapper. Quando a gente usa Automapper, a gente adiciona o serviço de Automapper no program.cs. Se nós vamos fazer uso de sessões, nós acrescentamos aqui dentro do nosso program.cs o serviço de sessões, adicionamos middlewares de autorização, de autenticação, de sessões propriamente dito e assim por diante.
Todas essas configurações a gente coloca dentro do program.cs. Então é um arquivo estritamente necessário. Nós daqui a pouco já vamos entender o que significa essa parte aqui também, que é muito importante, que é o que constrói as rotas da nossa aplicação. Nós já vamos entender, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor quando a gente entender o que são Model Views e Controllers, que é para qual a gente vai partir nesse momento. Então a gente vai entender a estrutura MVC. Então a gente criou uma aplicação de estrutura MVC e é MVC justamente porque é separada entre Model, View e Controller. E agora, o que seria uma Model, uma View e uma Controller? É isso que a gente vai entender. Primeiramente, vamos iniciar pela Model. A Model nada mais é do que a representação do modelo de dados. Representa uma tabela no banco de dados, representa a nossa entidade. O que isso significa? Vamos entender melhor. Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação e a gente está utilizando no desenvolvimento dessa aplicação o formato Code First, que seria código primeiro, a gente vai criar dentro do nosso código C# diversas classes e essas classes vão ser mapeadas para dentro do banco de dados. Nós temos um exemplo aqui, onde a gente tem uma classe, um Tennis Model, onde tem diversas propriedades, que seria o ID, o nome, a marca e a foto. E aqui nós temos basicamente o que seria cada uma dessas propriedades. Então o ID é inteiro, o nome, a marca e a foto são strings, são textos. Agora, utilizando o Code First, nós vamos basicamente transformar esta classe aqui em um banco de dados utilizando o Entity Framework. E cada uma das propriedades dessa classe se transformarão em colunas dentro da tabela que vai ser criada a partir desse modelo dentro do banco de dados, que pode ser o SQL Server, MySQL e qualquer um dos bancos que você preferir utilizar. Então perceba que nós tínhamos a propriedade ID, se transformou na coluna de ID. Tínhamos a propriedade nome, se transformou na coluna de nome e assim por diante. Então, o nosso model nada mais é do que essa classe que representa uma tabela no banco de dados. Então, essa classe aqui com propriedades que vão ser transformadas em uma tabela é o nosso modelo. Então, ele representa um modelo de dados. A gente pode ter quantas classes forem necessárias. Então, se eu tenho um sistema de produtos e usuários, por exemplo, eu vou ter um modelo do produtos com as propriedades de cada produto, vou ter um modelo de usuários com as propriedades de cada usuário e assim por diante. E esse modelo representa o meu modelo de dados dentro do banco de dados. Então a gente transforma cada uma daquelas propriedades em tabelas através do Entity Framework. Se você não sabe como que funciona o Entity Framework, como fazer essa transformação, o que são migrations e assim por diante, nós temos um vídeo ensinando exatamente a como se conectar com o banco de dados, onde a gente cria modelos e se conecta com o banco de dados, transformando aquele modelos em tabelas especificamente. Mas para você entender, modelo é basicamente isso, uma representação em formato de classe da nossa tabela de dentro do banco de dados. Perfeito? Então o nosso modelo é basicamente isso. Agora vamos para a View. O que seria a View? A View nada mais é do que a tela que o nosso cliente final vai visualizar. Então, quando você entra num site, você tem a visualização de produtos dentro de vários quadradinhos, cardzinhos com o nome, com a marca, com a foto. Temos ali um botão de pesquisar, temos a parte da navegação, onde nós temos aqui vários links onde a gente pode estar clicando e sendo redirecionados para outra tela. Então, é basicamente a página web, é o que é mostrado para o cliente final, para o usuário. Então ele tem essa visualização mais amigável do seu sistema, conforme nós temos aqui, essa tela aqui, é basicamente a nossa view. Então é onde a gente coloca HTML, coloca Bootstrap, coloca CSS, então é a visualização, é toda a estrutura que o nosso cliente final tem acesso e consegue estar manipulando de forma mais amigável. Essa é a nossa view. Então a gente já viu o nosso modelo, já viu a nossa view, que é basicamente a parte de visualização, e agora temos o nosso controller. O que é o controller? Um controller é o que vai realizar a comunicação entre a nossa view, a nossa visualização e o nosso modelo. Tá errado aqui, tá controller, mas é a comunicação entre a view e o nosso modelo, conforme nós vemos aqui na parte de baixo. Como que essa comunicação acontece? Então, dentro da nossa view, nós temos aqui o nosso sistema. Digamos que eu digite alguma coisa no campo de pesquisar e eu clique em pesquisar.
O que vai acontecer? Vai passar a funcionalidade lá para o nosso controller. Nosso controller vai pegar o que você digitou no campo, vai filtrar com os dados que estão dentro da nossa model, dentro do nosso banco de dados, e vai retornar os dados que efetivamente bateram com aquilo que você digitou e vai retornar para a nossa view. Como, por exemplo, se eu entro dentro de uma tela no meu sistema onde tem uma tabela de usuários, eu cliquei para entrar dentro dessa tabela de usuários, a informação vai ir para o meu controller, o controller vai pegar a informação de que você está entrando numa tela que tem uma tabela de informações, ele vai pedir para o meu modelo, olha, eu preciso que você me retorne todos os usuários, para que eu possa preencher aquela tabela. A model vai pegar todas aquelas informações do banco de dados e vai retornar aquelas informações para o controller. O controller vai verificar, os dados estão corretos? Se os dados estiverem corretos, ele vai retornar os dados para a view, que daí vão ser todos estruturados com CSS e HTML, e você vai ter a possibilidade de visualizar todas aquelas informações. Então é como se o controller, ele fizesse ali o meio de campo. Ele faz essa comunicação entre a view e a model, entre a model e a view. Então pode ser também um outro exemplo aqui para vocês. Dentro da minha view, eu tenho um formulário para criar um usuário novo. Dentro da view, de forma amigável, eu vou preencher cada um dos campos e ao preencher todos os campos, eu posso clicar em cadastrar. A partir do momento que eu clico em cadastrar, essas informações vão ir para o meu controller. O controller vai fazer toda uma verificação. Todos os campos foram preenchidos, os dados estão corretos, todos no formatos ok, que são os formatos que são necessários, beleza, tudo certo? Então eu vou mandar para minha model, vou mandar ali para minha base de dados, mandando para minha base de dados, vão ser salvos aqueles dados e a partir de então aquele usuário vai ter sido criado, perfeito? Então o modelo, a model que nós vimos até então representa o modelo de dados, a view é a tela que o usuário final visualiza, o controller é o meio de campo que realiza a comunicação entre a nossa view e a nossa model, entre a nossa model e a nossa view. Então vamos ver um exemplo aqui, que foi o exemplo que a gente viu. Dentro da view, o nosso cliente clica no botão de cadastrar dentro do website. O controller, que é o sistema, captura a ação que foi realizada na view, coleta os dados do cadastro que foram preenchidos, os trata e manda para o modelo tabela, modelo banco de dados. Recebe os dados vindo do controller e salva dentro da base de dados. Retorna uma mensagem para o controller de que os dados foram salvos. O controller sistema recebe a mensagem de sucesso no salvamento, encaminha a mensagem para a view recebe a mensagem de sucesso e mostra essa mensagem para o cliente. Perfeito! Então a gente teve aqui uma comunicação tanto da view para com a model, tanto da model para com a view, tendo como meio de campo o nosso controller. Então a gente já entendeu o que seriam os controllers, as models e as views. Vamos abrir aqui essas pastas para entender um pouquinho mais. A gente já sabe a funcionalidade de cada uma delas. Vamos entender exatamente como que funciona. Então dentro do nosso controller, nós temos aqui diversas actions. Então aqui dentro do nosso controle a gente tem diversas actions essas que vão ser desenvolvidas com códigos dentro de cada uma das actions e esses códigos vão ser utilizados para tratar as informações. Então eu tenho diversas informações e eu trato dentro do nosso controller. Então, por exemplo, aqui, eu posso apagar essas aqui para não confundir a nossa cabeça nesse momento. Eu tenho aqui a action index. Como que funciona? Primeiro, vamos entender como que funciona o roteamento, as rotas. Como que elas estão configuradas? Primeiro, elas estão configuradas aqui no program.cs, nessa parte aqui de rotas. Então, qual que é a rota default? Primeiro, ela é formada pelo controller, o nome do controller, depois pelo nome da action e pode ou não ter um ID. Então, como que funciona uma rota? Dentro do meu controller, primeiro vai ser o nome do controller. O nome do controller é sempre o que vem antes de controller dentro do nome. Então, o controller sempre vai ter o nome
nome de usuário controller, produtos controller, home controller. O nome específico do controller é a palavra que vem antes de controller. Então, no caso de home controller, o nome do controller é home. No caso de usuário controller, o nome do controller é usuário. Produto controller, o nome do controller é produto. E assim por diante. Então, o nome da rota é home. Agora eu tenho as minhas actions, que eu posso ter diversas actions. Então eu tenho a minha action, vem o nome da action. Então primeiro, nós temos o home barra, daí o nome da action, index. E o que essa action faz? A action, ela é responsável por ter a tratativa dos dados e logo depois da tratativa dos dados, ela tende a retornar uma view. Então ela retorna alguma visualização. Perceba, ela retornou uma view. E quando a gente coloca return view, basicamente, significa que ela está retornando uma view que tem o mesmo nome do que a action. Então eu estou, nesse caso, retornando uma view com o nome de index. Então eu posso vir aqui na pasta de views, no controller home, porque aqui está home, então dentro do controller home eu tenho a minha action index, a minha view index. Então é essa view que é retornada. Vamos então verificar se isso daí é verdade. Vamos rodar a nossa aplicação. Rodando a nossa aplicação, ela já está rodando aqui. Vamos entender o seguinte. Eu estou aqui na minha página inicial. Se eu coloco barra home, barra index, carrega exatamente a mesma página. Porque essa página default aqui é dentro do meu controller home, dentro da minha action index. E daí o que é retornado para montar essa tela aqui? É o que está dentro da minha view. Dentro da minha view index é esse código HTML e CSS que está aqui. Se eu trocasse para elcom com vários es e salvasse, desse play na minha aplicação, perceba que ele retorna com vários es. O home barra index com vários es. Eu poderia muito bem vir aqui dentro do meu controller e criar um public iActionResult teste. E esse teste, ele retorna uma view. O que significa? Significa basicamente que eu criei uma nova action, então eu tenho agora uma nova rota. Eu tenho a rota home, que é o nome do controller, barra teste. E retorna uma view. Que view que retorna? Uma view com o mesmo nome da action. Então, uma view com o nome de teste. Porém, dentro daqui da pasta de views, eu tenho a parte do controller home, porém eu não tenho nenhuma view com o nome teste. Então, eu precisaria criar, adicionar uma nova exibição e eu daria o mesmo nome da action, teste. Então, aqui seria teste e dou um adicionar. Adicionou, posso acrescentar apenas um H1 aqui, só para a gente ter uma visualização. Teste. Salvei, dei um play na aplicação, tá salvando. Agora eu posso colocar home barra teste. Prontinho, entrei na tela de teste. Então é dessa forma que a gente cria rotas, dessa forma que a gente retorna dados aqui para nossa view. Então é dessa forma que existe a comunicação para nós criarmos, então, dentro do controller, o retorno de uma view específica. E eu posso muito que bem passar dados do meu controller para dentro da view também, sem problema nenhum. E é dessa forma que eu posso pegar dados, então, da minha model e mandar para dentro da minha view. Agora, a gente já entendeu a pasta home controller, a pasta de controllers, que nós temos aqui o nosso controller home, e a pasta de views, onde nós temos aqui a pastinha referente ao controller home e todas as views referentes a ele. Tem essa view de privacy porque a gente excluiu a action de privacy. Tanto que, como a gente excluiu a action de privacy, se eu clicasse aqui em privacy, ele não iria ir, porque ele não tem uma action. Ele vai procurar o caminho home privacy, só que não tem a action aqui, por isso não vai retornar nada. Agora, se eu colocasse public iActionResult e o mesmo nome, privacy, porque eu já tenho a view criada, só não tenho a action, e return view, e desse um salvar e desse um play na minha aplicação, agora eu poderia clicar em privacy
e a view privacy seria renderizada na minha tela. Então é basicamente isso que significa essa parte aqui, que primeiro a gente coloca dentro da nossa rota o nome do controller, depois o nome da action e, caso necessário, o ID, que em caso de nós entrarmos numa tela de edição, numa tela em que a gente quer pegar um produto específico, a gente coloca o ID daquele produto, o ID daquele usuário, perfeito? Mas isso a gente vê mais pra frente em vários projetos práticos que a gente cria utilizando o ASP.NET MVC. E aqui dentro da pasta de models, nós temos um modelo. Então esse daqui seria um modelo, basicamente, é uma classe com diversas propriedades, e essas propriedades poderiam ser mapeadas para dentro do banco de dados e assim transformadas em uma tabela, que nesse caso poderia ter a coluna de Request ID e Show Request ID. Basicamente isso a gente criaria. Então é isso que significa Model View Controller, e essa é a funcionalidade de cada uma delas. Agora vamos entender um pouquinho mais aqui dentro de Views, porque dentro de Views a gente tem uns arquivos diferentes aqui também. Nós temos arquivos que são referenciados em todos os outros arquivos. Então aqui a gente tem alguns imports, então a gente está importando aqui o MVC Model, Tag Helpers, caso a gente utilize dentro das nossas views. A gente está importando de forma global, por assim dizer. E aqui nós temos a nossa View Start, falando basicamente que todas as nossas views estão usando como padrão o layout underline layout. Agora, o que seria esse underline layout? Aqui dentro da nossa pasta de views, nós temos a nossa pasta share, que seria uma pasta compartilhada. Se nós clicamos aqui, nós temos diversos arquivos. O que significa isso? Nós temos um arquivo de erro que é compartilhado, então se ele está na pasta share, ele é compartilhado com todas as views que nós viemos a criar dentro da nossa aplicação. Temos também um validation script partial, que é utilizado globalmente em todas as views que nós teremos, e temos a underline layout, que é o que a gente mais movimenta. Então perceba que dentro da nossa view, nós temos esse header e temos esse footer. E se eu clico em home, eu também tenho o mesmo header e o mesmo footer. Então, mesmo na parte de privacy, como na parte de home, como também no meu home teste, eu tenho o mesmo header e o mesmo footer. Mas se eu abrir a minha view de teste, eu não tenho nenhum header e nenhum footer aqui. Porém, graças a esse View Start falando que todas as minhas views utilizam o layout underline layout, é como se esse arquivo underline layout estivesse sendo utilizado por todas as views que eu vier a criar. E daí, eles vão ter todos um header e todos um footer. E nós vamos renderizar especificamente a tela que eu tô querendo bem no meio. Então eu tenho uma div container, daí uma tag main e daí sim o render body. O render body ele renderiza o que tá dentro da minha view. Então esse H1 teste tá sendo renderizado aqui dentro desse render body, envolto de um header e de um footer. E é aqui que eu coloco alguns imports. Então é aqui que fica as minhas tags padrões do HTML, o meu head, o meu doctype, as tags de HTML, as tags de body, os meus imports. Então aqui que eu estou importando que eu utilizo aquele site.css. Então é nessa parte que eu estou dizendo que a minha aplicação utiliza como estilo o que está dentro da pasta www.root, pasta CSS, site CSS. Então é aqui que eu coloco. Aqui que eu coloco que eu estou utilizando o Bootstrap. Aqui embaixo também utilizando o Bootstrap. Aqui utilizando o meu site.js, que está dentro do www.root. Por isso que esses arquivos aqui, eles abrangem toda a minha aplicação. Porque dentro do underline layout eu coloquei. Eu poderia muito bem modificar, vir aqui no header e excluir o meu header. Salvar e dar play. Salvei e dei play, acabou com o meu header. Agora todas as páginas não possuem mais header. Então dentro aqui do meu home não tem header. Dentro do privacy eu posso acessar agora só pela URL. Privacy também não tem header.
Por quê? Porque é a partir desse arquivo aqui que eles teriam os headers. Então é basicamente esses arquivos que a gente tem aqui dentro das nossas views. E aqui eu poderia criar um novo controller. Criando um novo controller, vamos aqui fazer até um teste. Criando um novo controlador, um novo controller do tipo MVC Controller vazio, eu poderia dar um nome, ou sempre com um controller ali também, então seria o usuário controller. E aqui dentro do usuário controller, eu vou retornar dentro da minha Action Index a view com o mesmo nome da Action, que seria a View Index. Porém, eu não tenho nada aqui. Para criar, eu teria que criar uma nova pasta. Essa nova pasta tem que ter o nome do meu controller, no caso, o usuário. E dentro de usuário, eu crio, então, a minha view com o mesmo nome da Action. Neste caso, Index. Então, eu posso adicionar e posso colocar aqui um pezinho falando estou aqui. Vamos dar mais um play na nossa aplicação para recarregar. Agora sim, em vez de home, aqui seria o usuário, que é o controller, e depois o nome da minha action. Estou aqui. Perfeito. Então é assim que a gente consegue, que funciona as rotas e assim que funcionam as comunicações entre o controller, view, model e assim por diante. Então a gente já entendeu, destrinchou toda a estrutura de pasta de uma aplicação ASP.NET MVC. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente estar sanando uma a uma. É isso, até um próximo vídeo. Falou!